tudo aqui mesmo, a Mônica, assim, as meninas também, quando a gente chegou, tinha 7 filhos. Aí morreu um, tinha 6, né? Fez o ovo cedo. E criou os filhos tudo aqui nesse lugar mesmo que a senhora está vendo aí. Gostar de plantar agora, no dia da idade, né? Aí tem os filhos, vai tocando mais, fica com os filhos agora, né? Vai ficando velho. É para cantar, essa que é boa para cantar. É porque o pessoal sempre, às vezes parece que essa é a banana melhor, que eles acharam que o pessoal gosta de comer cantão. Minha filha era tudo de barro, de entulho. Entulho, e jogava o barro, né? E era de bambu, né? Eles botavam o pau depois e vinha amarrando com cipó, né? E depois jogava o barro, era de cipó, era de taboa. A gente vivia assim. Parecia uma neozé que fazia, e fazia de 5, 6, era tijolo de barro, porque aquela casa ali foi de tijolo de barro, tem uma parte ali que é de tijolo de barro. Daqui do quilômetro, mais do quilômetro, agora não, porque tem muito mato, a gente chegava lá embaixo, naquela curva lá, olhava à noite, você via a cidade de Ponta Grossa, do outro lado, tudo acesa. Aí depois que eu não sei o que houve lá, que hoje em dia é muito safadeza de roubo, dinheiro, entendeu? E deixou a lagoa, toma mato. Só criava casa de barro mais tarde, que a gente construímos essa casinha aqui pra gente. É, a gente pegava água, água para as pessoas. Na cacimba, da cabeça. A gente fomos criados praticamente sem mãe, né? Quando eu era criança, as casas lá eram muito diferentes da agora, que eram umas casinhas, uns casebezinhos. Tinha uma de sapê. Aí as paredes, naquele tempo, o povo jogava barro, fazia uma coisa que hoje em dia nem vê. Tudo assim, um lado era mato, outro lado era canas, lá para trás também, onde foi o meu colégio, era canavial. Na subida lá do Chiquito, depois do Chiquito, era cana e matas. Essa casinha que a gente moramos mesmo aqui, era de entulho, assim, de entulho não, de sapê. Bambu forrada com barro, né? E meu pai tapadinha daquela tabua. Depois que foi melhorando, mas tinha as casinhas aqui, a maioria tudo era assim. Era chão mesmo. Aí quando era pra gente varrer, jogava água, antes de varrer, jogava água, depois vinha varrendo. Lá em casa tinha um fogão grande, mas tinha gente que cozinhava até no chão, com um tijolinho ali. Era muito sacrifício. Porque Cidade de Pau é praticamente conhecido como Cidade de Pau, mas foi um apelido que botou aqui, por causa desse movimento das casas de palha ali. Quando se trata de casa, né? Quando eu me casei, o meu marido veio e entrou aqui, mas já era da usina. Mas tinha tudo de quilombola, tinha o sobrado, com fogão, com sala, com tudo que era para os escravos. E tinha aquele negócio que enforcava, né? Ali na frente tinha uma madeira, nem sei como é que chama aquilo, que tinha direitinho o sinal das cordas onde enforcavam os escravos. E nós chegamos a ver tudo isso, só não me lembro o início que foi. A minha avó mostrava tudo isso para nós. A minha avó saía com nós, mostrando lá para Laranjeira, mostrando aqui, ó, vocês estão vendo esse pé de manga aqui? Aí a gente olhava, tá vendo o sinal da corda aqui, penduraram o nego Bernardo. E aqui a carne dele caiu, apodreceu. Laranjeira, eu me lembro muita coisa de Laranjeira. E Laranjeira foi um lugar muito divertido. A família Norato foi muito divertida, fazia baile, fazia tudo que tinha lá. Era muita gente, tudo da família.
Então, por isso que eu digo que Laranjeira é um lugar bom de se viver, porque era tudo uma família só. Minha avó foi cozinheira dos escravos aqui no Imbé. Ela chamava Supriana de Jesus. E ela morreu com uma faixa de 90 anos. Morreu em 1963. Era uma coisa que não podia ter desmanchado, foi o sobrado. O sobrado daqui do Imbé era histórico. Não podia ser desmanchado. Tinha porão, tinha o lugar do escravo ficar. Lá eu vim para cá, criança com 8 anos de idade. Era um lugar muito fechado, de mata, essas coisas, né? Mas aqui era o nome de Café-Jarba, isso aqui. E então, seu nome do Café-Jarba, porque plantava muito café no tempo passado, muita coisa, empim, essa batata, e depois edificou o canto lá como batatal. Tudo aqui começou, né? A história do quilombo aqui de ABC, Aleluia, Cambucá e Batatal, em Laranjeira, onde é uma localidade aqui que atravessa aqui o rio Imbé, né? Onde tinha um sítio do meu avô, Manuel Honorato. Ele morreu com 115 anos, mas tinha uma história de luta e resistência. Ele era rezador e ele também trabalhava, né? Quando eu vim pra cá, até que sim, eu já tinha as empresas de ônibus, né? Aí já tinha mais acesso daqui para ir pro centro. Não tinha, hoje estou achando que hoje tem mais dificuldade do que no tempo que eu não vim morar aqui. Porque hoje tem pouco ônibus, tem pouco assim. Agora que a gente leva mais de meia hora às vezes no ponto de um ônibus. Antigamente, na época que eu vim pra cá, não tão antigamente, já não era muito, tinha mais quantidade de ônibus. Enxada, era aquele cortando cana, cortando cana, fazendo enxada. Nós tínhamos que pegar lenha pra gente cozinhar, entendeu? Tudo era nós que fazíamos nossa vida, entendeu? Tudo nós lutava. Apanhava água na cabeça para nós fazer a vida, entendeu? Ia pra cacimba lavar roupa, chegava às 7 horas da noite, pegar roupa, para poder no outro dia nós trabalhar. Saí do colégio com 12 anos para poder eu ficar em casa, tomar conta da casa para ajudar meu pai e minha tia, porque meu pai adoeceu, aí nós trabalhava. Nós que chegávamos em casa fazia comida, nós que varria quintal. Tudo nós. Nós andávamos de extensão. Quanta distância nós andávamos a trabalhar. Apanhava aquela balsa lá do rio. Aquela balsa grande. Aí vinha o trator puxando a balsa, botava cá, o caminhão ou o ônibus entrava, nós viajávamos em caminhão, igual boia fria, e o trator de lá puxava. Ai meu Deus, dizia Senhor, se isso aqui cair, nós vamos para muito longe, mas Deus estava no controle, que ela estava bem feita. Ai, foi mais de 10 anos. Você levou, eu sei com uns 30 e poucos anos, ainda cortar a cana. Tá doido? Tá doido? Nós passeamos um pedaço. Na verdade. É meio sacrifício. Eu passei um pedaço, não foi pedacinho não, um pedaço. Antigamente, a pessoa ir para campo, que não tinha ônibus, aquela estrada ali era uma estrada que é carro de boi. Quando a gente não ia no carro de boi para Dore, botava uma sombra assim de uma coberta, a gente ia para o Guriri. Rompia por aqui, pela ribeira, dobrava, ia por cima da linha apanhar o expresso lá. Um dia eu saí daqui, ia lá para Santa Amaro, de a pé, ela também ia. Aí nessa época a gente era solteiro, né? Ela também ia embarcado, mas tinha vezes que o caminhão quebrava, voltava de a pé. Todo mundo correndo de lá para cá na estrada, aquela distância andava 2 horas de viagem, 2 horas e meia, para chegar aqui. Alcancei o Imbé sem estrada nenhuma, só tinha para cavalo, ia para papai, ia na cidade a cavalo. E eu não ia na cidade. Quando eu fui na cidade, eu estava com 10 estrada não tinha, anos. porque a estrada aqui era muito difícil mesmo, não tinha ponte. A ponte aqui na época, da onde nós viemos, era os valores. Ali Cabal é onde há muita gente,
Aí acabava meia-noite mais ou menos, nós vinha tudo de pé. A coisa que já foi tão difícil no início, que eu perdi uma criança, morreu praticamente amigo. Adoeceu, não teve como cuidar e a criança passou muita fome, passou muita festa. Chegava na eleição, eu era garoto nessa época. Aí eles matavam 2 bois e chamavam o povo para votar, cada um tinha um partido. Aí dizia assim, as mulheres, mas eu vou votar, pode churrasco, mas eu quero que vocês vão no cartório, porque os meus filhos não têm sobrenome nem nome. A vida ruim, naquela época só tinha dinheiro, só tinha rico, pobre não tinha dinheiro. Aí ficava naquilo, aí chegava lá no cartório, a mulher do cartório, como é que é o nome do seu filho? A mulher, não sei. Mas não sabe o que, minha filha, você não vem mais pro cartório pra vocês, botar o nome do filho de vocês. A senhora bota aí o que a senhora quiser. E eles botaram mesmo. Tinha empreiteira aqui, tinha Viega, tinha Valfredo, tinha Zé Laurindo. Os cortes eram longe, era na usina São João, era lá pra cima, pro lado de Outeiro, Sapucaia, entendeu? As mulheres, como mesmo a sogra dele, saiu pra ganhar, trabalhar, as mulheres iam de barriga trabalhar, subindo naquele caminhão pra cortar cana. Ela foi cortar cana, começou sentindo lá, na vinda pra casa, no caminhão, a gente estava no caminhão. Ali teve uma curiosa ali, as curiosas ali, que todo mundo desceram e fizeram o parto dela ali, em cima do caminhão. E o filho dela nasceu em cima do caminhão. Só trabalhei em serviço ruim. Era o que eu tinha aqui, era serviço ruim, só trabalhei em serviço ruim. Eu já alcancei das 4 às 5. Porque quando Getúlio Vargas botou esse horário, já alcancei das 7 às 4. Papai trabalhou de sol a sol. Você sabe de sol a sol é o quê? O sol saía, eles começavam a trabalhar. Quando o sol entrava, parava o serviço. Com certeza era uma escravidão terrível. Era escravidão. Carregava cano nas costas, pra plantar. Eram umas 5 horas da manhã. Pegava o ônibus da turma. A gente trabalhou muito com samã, já trabalhamos muito em tocos. A gente plantava cana, cortava. O ônibus ia pra lá. A gente limpava muito enxada. Mas era mato mesmo. Eu não trabalhei nisso não, que eu trabalhei muito. Sempre eu trabalhei por aqui, que... Isso bravo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, parei de estudar para trabalhar naquele. Eu acho que com 17 anos. 17 anos comecei a trabalhar. A gente ia ajudar ajudar ex, porque era nós todos juntos. Antigamente era de trator. Nós andávamos no reboque para ir cortar cana lá pro lado de Dores. Entendeu? Nós saímos de casa, era o quê? Umas 5 horas da manhã, né, Paulo? 5 horas mais ou menos. E umas 4 e poucas, 5 horas da tarde a gente retornava. Entendeu? Quando era limpa de enxada, minha filha, você tinha que ver que coisa triste que a gente pegava. A gente tinha que esperar as crianças naquela época sair do colégio depois para poder ajudar a gente no colégio, na roça. Tinha uma tarefa, porque a gente não fizesse aquilo, não tirava. Eu entrei nesse mato para puxar muita coisa. E a gente ficava realmente escravizado por muitas coisas. Deixei a escola para poder trabalhar no pesado. Eu batia pasto e saí de lá da Laranjeira e ia trabalhar aqui em cima, no cafezal na serra, limpando o cafezal, colhendo, mas tinha que sair de casa às 5 horas da manhã para entrar no serviço 6 horas, que no passado era 6 horas que eu pegava o serviço, né, para entrar das 6 às 5. Depois foi que Getúlio Vargas mudou, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu era menina. Eu era meninazinha, menina mesmo, trabalhava junto com as senhoras. Antes eu trabalhava na roça com meus pais e depois a gente foi trabalhar fora. Trabalhava capinava, plantando milho, plantando feijão, aí depois faz lavoura de cana. A gente carregava até um tal de burrinho aqui do lado. Eu estava aqui do lado, enchia de cana e ia espalhando cana. Fiz muito serviço, já rocei de foice, já cortei de machado. Já também lenha nas matas.
de primeiro, né? Hoje em dia a gente pode fazer E isso. nós viemos nessa luta fazendo, aqui nós fazíamos esse tipo de trabalho, era uma bulandeira que nós tínhamos, manual, né? Aqui, esse aparelho aqui, era uma roda, aqui pegava uma pessoa de um lado, aqui pegava outro, de outro lado, para que a gente movimentasse a roda para tocar o rodete, para fazer a massa, para fazer a farinha, para torrar a farinha. Nós alimentávamos aquela própria mercadoria e fazia para vender também. Aí depois foi a usina parou nós, e depois, aí depois nós vamos continuando, depois a reforma, que a reforma é agora, que nós estamos na reforma. É o quilombola, né? Isso. Nunca deixei de trabalhar em usina. Não ganhava tão bem, mas também não era conforme o salário daqui do povo que trabalhavam aqui com essa gente cortando cano, que, para dizer assim, era trabalho de cano, não era sempre. Alguns recebiam, mas eles tinham as vendas para vender para as pessoas. Muitos, às vezes, trabalhavam, recebiam. Não tinha um valor total. Mas muitos compravam tudo nas vendas. Eles, o dono da venda, já tinha convênio com essa turma de empreiteiro. O empreiteiro mandava a turma comprar lá. Trabalhava na cana, plantando cana, tombando terra. Era um movimento danado aqui, só o que não tinha era dinheiro. Dinheiro eles não gostavam de pagar, não. Eles pagavam, na época que o povo apanhava a fera, eles iam lá para o Rio Preto, tinha um armazém grande, com tudo, com roupa, com tudo. Eles falavam com o empregado, quando vocês apanhar a fera, traz o caminhão aqui, leva vocês tudo para lá. Aí lá vocês compram roupa, compram tudo que precisar. Bicicleta, comprava tudo. Mas não com dinheiro. Eles faziam um valezinho. Eu recebia o vale de fazer as compras, né? Com aquele valezinho, fazia as compras. Trabalhava de manhã, né? Só comia se trabalhasse. Se não trabalhasse, não comia. Ela gastava aquele salário certinho. Difícil. A minha mãe até custou aceitar, porque ela não foi criada assim, escravo, filho de escravo, mas tinha tudo, plantava, né? Tinha tudo com fartura, comprava as coisas, era saco. Aí quando vim morar aqui, tanto faz minha mãe como a minha sogra não aceitava. Eles achavam que era muito difícil. Trabalhava o dia todo, fazia as compras de manhã para poder fazer o almoço e mandar na roça. Coitada das mulheres aqui do Imbé, todas que trabalhavam, ia na venda, comprava aquilozinho que o marido trabalhava. Aí almoçava e jantava, no outro dia tinha que voltar de novo, se fosse trabalhar. O dono da venda era da usina. E os caixeiros da venda. Quando eu entrei, ele chamava caixeiro. Era seu Luiz. Chamava Luiz. Seu Luiz. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos, cortando cana, capinando de enxada. Aí passou a gente trabalhar com animal, com aradim, entendeu? Para embarcar caminhão de lenha também. Pagamento para nós ganhava, para falar a verdade, eu não sei a merreca que a gente ganhava. Só que para nós trabalhar e conseguir fazer uma comprinha para casa, tinha de comprar vigiando, porque era meio quilinho de uma coisa, era praticamente um meio litro do óleo. Tinha vezes que nem dava para concluir a conta da mercadoria. Também. Aí não tinha no pagamento meu, acho que tinha do Agro também. Na hora do pagamento, nós dava um problemazinho e depois Evangelho, né? Evangelho deu para achar, rapaz, não tinha problema não, tá dando pagamento, porque o nome deles são igual, né? Romário, acho que ele era, não sei o negócio, quase igual ao meu nome, aí sabia, tinha enganado o pagamento. O pagamento meu ele dava xará. Aí seu Vicente botou o nome meu, Romário dos Santos.
brabo, limpando canaviais muito brabo, cortando cana a metro. O preço era uma mixaria para a gente tirar salário, era difícil. Limpando umas valas fundas, catingosa que tem lá de Vinhoto. E quando chovia, na época da Moai, a gente não... motocando não entrava, nós tínhamos que carregar aquelas canas cortadas para motocando cheio de cortar de qualquer maneira, andar um pedação dentro da água, fundando os pés, caindo, levantando, até chegar no alto, para botar um lugar que o motocando não podia pegar. Aquela casa, ela foi feita para ser uma venda, porque a casa não era muito velha não, o Cícero Vicente também participou dali, ali que ele fazia o pessoal chorar. Porque, ó, se a pessoa, ó, no início do mês, a quinzena, né, no início da quinzena, as pessoas iam lá comprar, ele segurava tudo. Se a pessoa pedisse 2 quilos, ele botava 1. É o que a pessoa pedia. Aí, e acabou, não tinha obediência da gente. Aí quando chegava, comprava aquele bocadinho que ele queria, quando fosse finalizando a quinzena, que tinha aí sobrar saldo, se a pessoa botasse 2 quilos, ele botava 3, 4, porque ele sabia que ia sobrar dinheiro. Não sobrava, tinha que levar o que ele queria, ele que mandava. Estudar, nada. Eu aprendi um pouquinho com os outros. Quando tinha Chico Vênia, que era marido de Fia, ele sabia um bocadinho. Então eu aprendi a assinar meu nome, aprendi alguma coisa com ele. Eu ia lá para a casa dele, todo dia eu ia estudar um pouquinho. Mas escola aqui não tinha não. Nunca teve escola aqui. Meu pai era sacrificado, trabalhava em roça, mas ele sempre pagava uma pessoa, assim, para dar uma aulazinha, a gente quando não tinha professora. Muito depois, para trás, que pareciam umas professoras, mas a gente estudava com uma pessoa que ele pagava. Mas tinha o seguinte, a gente primeiro tinha que levantar, hoje em dia não pode, né? Criança não pode trabalhar. A gente tinha que levantar cedinho, ir para a roça, trabalhar lá na bolinha da gente, e chegar em casa depressa, tomar um banho, comer alguma coisa para ir. Nem a escola existia, rapaz. Entendeu? O estudo nosso aqui era serviço para ela. Já trabalhava, eu comecei soltando bezerro em curral. Comecei aqui, depois levei um ano, mais ou menos, 2 anos, por aí assim. Aí depois saímos para a roça, capinar cana. Morou em Rio Preto, lá na sede lá. Então quando eu me entendi, já morava lá, estudei lá em Rio Preto. Fiquei lá até os 12 anos. Eu amava estudar, era apaixonada. Mas aí viemos para ali não tinha jeito. Aí meu pai chegou a me botar numa escola aqui, ali no Batatal, mas eu não gostei da escola, que eu achava que o ensino era muito fraco. Sabe, aí eu desanimei, era muito sacrifício para mim também vir para a escola, passava Angola, atravessava Rio. Porque nós íamos morar na Aleluia, porque em Laranjeira, no sítio do meu avô, a gente não podia estudar. E meus pais, no caso, eles eram pais de 11 filhos, criou 9, morreu um casal. E em Laranjeira não tinha como estudar, e as casas eram tudo de estuque, né? Pau a pique, bambu e barro, que falava supapo, né? Mas era com tudo muito higiene, o piso era tudo de barro branco, né? E estudava à noite no Lampião e no Lamparina. Depois a escola fechou, eu fiquei sem estudar e só voltei a estudar depois que eu me casei, né? Já pai de 4 filhos, que eu fui fazer supletivo na Santa Cruz, que teve um ônibus que eu ia à noite e voltava, não saía do serviço. Santa Casa era na praça naquela época, né? Centro de saúde lá de cá não tinha. O centro de saúde é bem da agora, de pouco tempo. Acho que era mais lá para o outro lado, Santa Casa, ali quando era na praça. Morava aqui da Via Santa Rosa, Dona Maria, ela foi ganhar um neném, ela ficou, o neném morreu, entendeu? Houve um atrapalho lá no parto, ela morreu. E o outro morreu ela e o neném. A outra não estou lembrado do nome. Aí o negócio o negócio aí complicou. É meio complicado. O negócio era bravo. Vinha no farmacêutico. Eu cheguei, farmacêutico doido. O farmacêutico e para falar a verdade,
Mucado tomava até remédio de macumba. Eu tive os filhos tudo parto normal em casa. Só tive 2 filhas, 2 últimas, no hospital. Porque tinha as parteiras, minha mãe também era parteira. Então, aí eu tinha uma tia, porque tive os primeiros com a tia dela, que era parteira. Tive ele, tive a outra que era mais velha. E os outros tive com a minha mãe era parteira. Aí as 2 últimas, o médico que eu fiz o pré-natal, ele disse, a senhora não vai ganhar bebê, neném em casa não. Se a senhora morrer lá, os seus filhos vão ficar sem ninguém, porque até o pai dessas crianças vai ser preso. Não fazia. Naquele tempo não usava fazer tratamento, que hoje faz, e acompanhamento, quer dizer, hoje em dia, mas naquele tempo não. Não usava não. Só que a pessoa passasse mal e um médico. Ela morreu, levou 4 horas. Mortinha nos meus braços, chovendo um tanto, relampeando, trovejando. Eu gritava Judite, sem Judite me socorrer. Mas eu vi minha filha, isso, o negócio do olho dela aqui, o branco, escondeu, o preto escondeu, ficou só o branco. E eu gritava, Judite, me socorre que minha filha morreu. Foi a minha valente, foi Silene, mas a mala que veio de lá, da greve, de noite mais ou menos, às 10 e pouco, quando elas chegaram aqui, chovendo muito. Eu vigiando na janela, vi ela passar e falei assim, Silene, me socorre, é o que da luz? Você me socorre que minha filha está morta. Ela veio, chegou até no quarto, viu a menina mortinha, assim, já desde 7 horas da noite, até 10 e pouco da noite, eu sozinha, com 3 crianças pequenininhas assim, ó, dentro de casa, e a menina mortinha. Ela pegou, me levou para casa da Dona Antônia, chegou lá, lançou a menina, lançava, e nada a menina voltar assim, e eu pedi a Deus dar a vida à minha filha. Olha, não foi uma luta, quando foi 11 e pouco, 11h30 da noite, foi a hora que a minha filha ressuscitou. Olha, eu diretamente eu não sei, porque levou eu só não sei o que você ia falar, no farmacêutico que tinha lá na praça, São Virgílio. Papai plantava muita coisa. Eu que não tive a oportunidade de plantar porque já alcancei no tempo das usinas, a usina não dava terra para plantar. Eles queriam a terra para cana, para plantar nada não tinha. Prazer de comida, ele colhia muito feijão, a gente comia feijão, arroz era mais barato, a gente comprava aí na venda, tinha uma venda ali debaixo do sobrado, aí a gente comprava ali. E então um cantão de banana, que você não conhece, esse mamão picado com feijão, era muito bom. Papai sempre matava porco, a gente comia carne de porco, apanhava uma lata cheia de... botava a banha ali na lata e não tinha geladeira, aí botava a banha na lata, enchia a lata de banha e ia botando os pedaços ali. Não estragava não, ficava. Aí ele plantava, né? Ele pedia aí, plantava no Virivalão, eles davam um cantinho lá na mata, procurava um lugarzinho plantar, colhia feijão. E aí nós fomos lá no sítio da minha mãe, eu e ele, nós saímos cedinho, chegamos lá, plantamos aipim, plantamos abóbora, plantamos uma porção de coisa. Aí nós ia lá, a mamãe tinha a casinha de farinha dela, nós fazíamos as coisinhas e trazia para ajudar a manter. Aí nós fomos ficando em situação bem ruim, ficou trabalhar um dia aqui, outro dia lá, para poder continuar a vida, né? E batíamos um bocadinho na lavoura também, eu estava novo, né? Sempre tinha alguma coisinha plantada da lavoura também para comer, né? Feijão, milho. Hoje em dia está tudo em paz, né? Colhia, todo mundo plantava, colhia, matava porco, dava pedaço para o outro, não tinha esse negócio de vender. Antigamente matava um porco e dava para a família. O João que tinha aqui nessa rua aqui, Avenida Santa Rosa, ali tinha um jongo. Aí fica a senhora com aquela saia rodada. Eu me lembro de Maria Pedro, tinha Dona Conceição. Muita festa aqui, que é uma tradição de muita festa. Né? Festa São Jorge, festa de
Senhora Conceição, que a festa aqui foi era minha. E mais outras festas ao redor, qualquer igrejinha aqui que tinha muita igrejinha aqui nessa região, como muita igreja também. Aí tinha muita festa. Esses meses de junho, mês de maio, eram os meses festeiros. Porque às vezes tinha aquela sala grande, maior um pouco, fazia o baile ele mesmo, né? Aí chamava o músico. Toquei muito baile lá em cima no Morro de Fado, na casa de uma mulher que fazia jongo, que ela chamava Maria Anitta, não sei se vocês viram falar nela. Tocou jongo ali em cima, até ela morrer, até nos anos agora 80 e pouco, mais ou menos. Eu lembro, se tu botava uns tambor no meio das pernas, existia uma madeira que era oca, aí cortava com as madeiras, pegava um couro de boi, cortava o couro de boi, botava ali, esticava bem, aí antes de começar, eles levavam num fogozinho para esquentar, para ele aquecer. Mas eu que o João Mofado. Aí a mulher, escolhe aí. Se for jongo, nós estamos prontos. Se for fado, não, a mulher. Não, sábado nós queremos fado. Tá bom, mas aí, como é que vocês vão dançar naquela cara de sapê cheia para dançar, vai ficar puxando poeira? A mulher, não vamos arrancar a folha de mato, vamos molhar o chão primeiro, depois nós vamos botar a folha. Aí vinha, aí chegava na hora, palma, gente, aí a mulher ali. E eles, o tamanho do pé, fazia no pé também. A mulher rodava em volta dele, rodava, olha, era bonito. Aí a jongo era a mulher. A mulher fazia o jongo, fazia aquela quadra, a mulher ficava tudo em roda. Aí ela, quem vai primeiro? A mulher disse, sou eu, tudo de vestido preto. Aí uma pegava, engatava, olha lá, olha cá, branca lagoa e janela, por causa do já que tá, e olha lá. Aí todo mundo cantava, primeira e segunda voz. Veio lá um pessoal lá de campo, lá, que morava lá pro lado, não sei de onde lá, chegando em Santa Cruz, para fazer um fado. Em Santa Cruz, tinha um boi de sabiê, aí falava o dono, os meus cachorros sabem mais do que vocês. Ah, o pau quebrou. Ah, o pau quebrou. Um primeiro desgastado. Em Santa Cruz tem um boi que sabe ler, os meus cachorros sabem mais do que você. Aí eu já viu. O pai falou que foi um correr de gente. Quando eu vim aqui tinha quadrilha. Inclusive, a presidente da quadrilha, Grupo Focada na Beija. Ela e o marido dela, né, fundadora. Aí minha filha dançou lá durante 15 anos. E quando ela começou a dançar, a primeira vez tinha 7 anos. Aí quando ela parou, ela estava com 15 anos, ela parou de dançar. A mais velha, mas dançou lá há muito tempo, eu também participei da quadrilha. O que tinha aqui era quadrilha, festa na Senhora Conceição. Eu ainda alcancei um pouco ali a São Jorge também. Eu chamei um grupo de amigos, a gente conversando, falei, vamos fazer uma quadrilha? Só que eu queria assim, uma quadrilha para resgatar a chita, como ele falou, aqueles vestidos de caipira mesmo. Aí o primeiro ano nosso foi um sucesso, nós fizemos homenagem ao falecido marido dela, sua Maria. Falava que tinha muito tal do jongo, tal de fado, ele falava, mas aí eu, basicamente, eu quase não alcancei, né? Aqui tinha a festa Nossa Senhora Conceição, que era uma capelinha pequenininha que tinha ali. Aí quando tinha essa festa Nossa Senhora Conceição, a diversão da gente, né? Que eu mesmo seguro a Nossa Senhora Conceição desde 4 anos. Meu pai botou para segurar a fitinha. Depois eu peguei no andor. Aí foi
E depois fizeram a capelinha São Jorge ali naquela rua ali. Aí era a única coisa que a gente passou mal, deu pneumonia, eu fiquei cá no hospital, fiquei desesperada. Aí eu fui, disse assim, quando eu sair daqui eu vou procurar uma igreja. Aí quando eu saí, procurei, entrei na época que o papai tirava muita festa, festejava Santa Amaro, não tinha rua assim não, era aquela estradinha assim, ó, estreitinha, não era estrada, era o caminho, né, que o povo fazia com o pé. Aí ele teve uma vez que ele foi, cortou os pés da cana, aí puxou com a enxada, fez aquele caminhozinho, e ali vinha aquele andor, né, porque é feito fazia de talpa. Aí o povo não podia nem segurar assim no ombro, porque a estrada era pequenininha. Aí vinha com a mão assim, outro com a mão do lado e... Daqui, com esses filhos que a gente tem, nós saía daqui e passava ali São Julião, né, para chegar até na igreja. Passava São Julião, passava Batatal, Félia Almeida, que é o Cafejada, né, ali, para ir no Opinião, descer aquele buraco lá embaixo, que era a nossa igrejinha, que nós congregamos lá 16 anos, com um pastor por nome de Manel Brasileiro. Lá no Batatal. Mas aí, nem sei quantos anos, porque eu conheço a Assembleia, eu conheço há muitos anos, bastante anos mesmo, mas eu já era uma mocinha quando eu conheci a igreja. A minha mulher, eles pegavam bem ali, nós acabamos de almoçar, os livros dentro aí, ó. Tem livro grandão dentro de igreja. Ela, cadê? Oi, vem cá pra soma. Eu digo, é história, você tem que botar a casa, não é casa não. Eu vou ler umas coisas para vocês aqui. Ó, vai, eu sei que vou morrer um dia, mas eu pedi a Nossa Senhora que ela vai me tirar antes de haver esse desastre que vai acontecer no mundo. Você está pensando, não pensa isso não. Eu vou pedir a Nossa Senhora para me tirar antes. E tirou mesmo. Aí, olha o que nós estamos vendo. E nós não sabemos mais não, porque isso vai demorar. Porque o povo de hoje em dia não é igual nós. Se nós estamos no mundo, nós sabemos que Jesus está lá em cima, mas manda cá embaixo. O maldoso está cá embaixo. A mãe da gente estava perto da criança nascer, tinha as parteiras aqui, a mesma coisa que era a Dona Miúda, Dona Salvadora, e a minha parteira foi lá da Vila Sardinha. Quando a mãe estava com os dias para ganhar um neném, ou nos meses, sei lá como é que era, avisava, aí a parteira ficava, né, na expectativa. A parteira acompanhava aquelas mulheres 8 dias, cortava o umbigo das crianças e ficava 8 dias dando aquela assistência à mãe, né? E a criança tinha sempre a pessoa na casa da gente, lá em casa mesmo era a minha tia, que ia para lá para dar banho no neném. E a parteira vinha, até 8 dias ela vinha olhar a criança. E aí, José Malasco. Parteira, essas criançadas todinha, que tem café Lalu, que nasceu, todos são filhos de umbigo dela. A mamãe era parteira mesmo, profissional. Chamava ela que era parteira. Acompanhava, via como é que estava o bebê, fazia assim uma esfregação com azeite, essas coisas tudo quentinho. Aí a criança tá no lugar, tá direitinho. Aí eu vinha, fazia, e depois que a gente ganhava o tratamento, eu falei, gente, as coisas ficou muito diferentes. A gente tomava uma esfregação da cabeça aos pés. A gente não saía da cama antes dos 3 dias, enquanto não tomasse uma esfregação, chamava esfregação de azeite com erva cheirosa, que era. E aí 4 galinhas para comer durante o resguardo, galinha gorda. Aí as 2 que eu ganhei no hospital, achei tão diferente.
No hospital teve a comida mais simples, né? Logo teve o feijão, o arroz, o frango cozidozinho, 4, e tinha tudo direitinho, mas bem diferente do tratamento da comida, né? Mas no hospital eu não tomei esfregação, não tive vitamina, o tratamento foi lá, né? Com 24 horas a gente vinha embora. Achei em casa melhor, mais bem tratado, muito bem Tô nas costas, olha, eu tomo aí, eu boto, aí eu tiro a erva, eu coloco baleeira, eu coloco umas folhas também da arnica, é bom também. E crista de galo é bom, porque serve até para os rins, é muito bom, entendeu? E tem a panaçaia, outro trata a folha da onça. E tem o gourmand, que é esse aqui que a gente está dizendo, né? O gourmand é bom para tirar dor no corpo. A gente faz o chá, é bom ela com a folha mais murcha, cortar, deixar ela, tirar ela a folha mais murcha. A gente coloca até assim do jeito que tá, mas ela estando com a folha murcha, ou deixar secar um pouco, o remédio. Meu avô receitava muitos remédios, ervas medicinais, né? Para as pessoas da região, não só de Laranjeira, mas aqui de Aleluia, Cambucá, Batatal e Conceição de Imbé, e as pessoas acreditavam e dava tudo certo. Até as mulheres mesmo na época de ganhar neném, minha mãe conta mesmo que ela estava muito inchada e ele passou vários banhos de remédio de plantas medicinais. O que eu sinto mais saudade é a tranquilidade que a gente tinha o movimento da nossa lavoura, né? O sonho da minha lavoura, que sempre nós fomos pessoas de ter bastante lavoura. Gostei muito de criar, nós cria porco, galinha, fazia a nossa lavoura. Chegava na época dessa, nós tínhamos bastante milho, feijão, nós arrancava feijão, não tinha assim, a condução, fazia aquelas trouxas, né? A gente fala a linguagem nossa aqui, né? Fazia aquela trouxa, botava um lençol, botava ali, botava na cabeça, saía até chegar no local, na nossa casa, tá? E ali para nós era uma diversão muito boa para nós, tá? E sempre nós tínhamos a galinha, criamos muita galinha. Hoje ainda crio, mas não chega a metade, né? Que era antigamente. Tinha também crio meus porcos, também tinha cabrito. Não tinha gado na época, eu criava muito, gostava de criar animal, cavalo, essas coisas. É saudade a gente tem, né? É um tempo que nós estávamos mais novos, trabalhando, a gente tinha que animação, né, irmão? Mas hoje em dia a pessoa já fica de idade assim, fica desanimada, sente uma coisinha, depois sente outra, né? Olha, esse tempo, continuou esse tempo porque a minha família, já comecei, desde quando a gente começou nessa luta, a luta continua até hoje. Sair com a mercadoria para lá era bem difícil. Um certo tempo, aí começou a melhorar um pouco, mas agora continua de novo essa mesma luta. Se quem tem uma condução para ir levar a mercadoria, ainda continua. Aí outros já não tem, aí foi onde foi diminuindo a luta. Nessa época que nós fomos para Laranjeira, a usina aqui estava indo à falência. Aí estava ficando difícil, não achava nem a beirada, não achava com quem trabalhar, porque foi a falência ou foi os que botavam cana para aqui também faliram também. Não tinha onde ir trabalhar, foi muito triste. Está falido, o Inca pegou, né? Isso aqui foi falido. Aí nós fomos para lá, para Santa Cruz, porque aí ficou difícil de serviço em lugar nenhum, não achava, a gente passava humilhação. Aí nós fizemos muita manifestação para pedir ajuda, o pessoal debochava da gente, abusava. Nós fomos até para o Rio, irmão, por causa de tudo. Aí o pessoal achava que gritava, porque achava que a gente estava errado, né? Em passear, pedindo nossos direitos. Nós queríamos a terra para trabalhar, não era nossa ainda. Não podia, aí a gente plantava um pouquinho nas encostas, assim, aonde ficava o ladinho, eles deixavam a gente plantar.
Mas não podia plantar grandes coisas, não. Só nos encostos, não podia mexer em mato, em lugar nenhum. Às vezes eles plantavam até cana, tinha outros que deixavam a gente no banco plantar uns milho pra gente. Foi difícil. Aí conseguimos. Cada um tem seu pedaço para plantar. Melhorou pra gente. O que melhorou, que agora, de um tempo pra cá, a gente tem liberdade. A liberdade é uma grande coisa na vida da gente, né? A gente trabalha, a gente planta, a gente vende. Se a gente quiser dar e puder dar, a gente pode dar, mas nós somos livres. A gente passa sacrifício, dificuldade, mas somos livres. Só a liberdade, uma coisa que alega muito e fortalece muito a gente. Eu falo liberdade porque quando a gente era empregado, se a gente tivesse bem de saúde, a gente ia trabalhar. Se a gente não tivesse bem, a gente também ia, porque eles exigiam a gente no trabalho. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente trabalha cada um para si, né? A gente planta, a gente vende. Se a gente não vender, mas a gente tem o que comer, graças a Deus. É isso que eu digo liberdade. Eu passei muita fome. A minha valência, quando eu estava lá na greve, a minha valência, que nós estávamos morando lá em Barro Aleluia, nós ficávamos sem comida. A minha valência foi Dona Antônia, Paulo Sávio, Dona Antônia. Ela tinha uma roça lá em cima, no alto do morro dela lá, ela me dava, tadinho, um cadinho de fubá, um cadinho de canjica e um cadinho de açúcar para me fazer de manhã, para me dar as crianças, que eu estava com Janete, Jorginho e Joelma e estava esperando Josiel. Foi a comida que nós comíamos, era isso. Todo dia um cadinho de banana, para nós fazer uma sopinha de banana. Coisa que, hoje, para mim comer uma ensopadinha de banana dá um trabalho. Pergunta eu se eu quero se eu quero tomar um caldo. Negócio de caldo verde, né? Eu não tomo por causa de quê? Caldo de banana, que eu enjoei muito de comer banana verde, sopada. Sem nada. Uma questão para nós que é muito importante, que ficou marcada, né, na história da falência da usina Novo Horizonte. É o nosso prato típico, que é o cantão da banana pera-maçã. Com a falência da usina, faltou alimentos, né? Nós ficamos 6 meses sem roupa no bazar, sem remédio, sem condições nenhuma. E com o trabalho escravo e degradante, veio a questão do cantão, né? Ficou muito presente, foi marcante na nossa vida e a banana é presente até hoje na nossa mesa. É onde foi feito o cantão, que fazia com carne, com frango, né? E hoje faz com linguiça e carne seca, que é o nosso prato típico, que matou a fome na época. Senão a gente não tinha resistido. Muitas crianças morreram de fome em Rio Preto, né? Aqui só morreu uma criança de fome sem assistência médica, porque nós tinha banana e a gente plantava nas encostas e plantava também cultura consociada na cana. Nós tinha só a terça metade dessa produção. Tinha uma novela no rádio chamada no programa Gouveias. Eu era criança e a gente ficava escutando e eu via ali as lideranças. E depois, seu Chico Noel comprou, era uma pessoa que tinha recurso de comprar televisão, comprou uma televisão, uma bateria. E nós começamos a ver a televisão. E ali eu via, né, os programas acontecendo e até as novelas que era mentira, mas tinha uma liderança. E que o povo acreditava, quando a liderança puxava, o povo seguia. E eu falei, poxa, quem fala, quem luta, que o povo segue. E eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Entendeu? E aí por aí eu fui criando coragem, né? E buscando para que um dia nós tivéssemos a nossa independência. Mas aquele que lutava, para o povo se libertar, né, eles tiveram que ir à luta. Se ele não fosse à luta, eles não conseguiam ser libertos. Quando a gente percebeu, né, que nós não tínhamos liberdade, nem sequer, trabalhando mesmo na lavoura, de nós tomar um café, no horário que a gente desse vontade. Nós não era livre nem para isso. Tinha uma pessoa para servir água para a gente lá no eito, água quente. Se você parasse para tomar um café ou para chupar uma cana, você era dispensada. Levava 3 dias de gancho. E aí, até hoje você vê, não tem a escravidão continua até hoje de uma forma disfarçada. Quando você, de repente, você faltou o serviço, você não avisou, você leva uma dispensão. Fulano levou uma advertência. A advertência, hoje, só mudou o nome. É a chibata da caneta. Tirou o chicote, mas tem a chibata da caneta. Alguém trabalhou. E hoje os adolescentes
Eles acham assim, tipo assim, que a gente encontrou tudo pronto, as pessoas encontraram tudo pronto, ele colocou aquilo naquele lugar. Mas não teve uma luta, mas teve, né? Para chegar onde está, teve uma luta, né? Alguém lutou para poder conseguir chegar aqui e existe alguém lutando para poder melhorar mais ainda na frente. Né? Existe alguém lutando para melhorar ainda mais na frente.